Questão de física, o que a gente pode ter aqui? A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros no pedágio, né? Carros no pedágio, né? Tem aqui aquela etiqueta inteligente ali que consegue rastrear, né? Os carros passando, né? A bagagem aérea você também consegue encontrar ela. O modelo mais barato das etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina, né? Só para você poder enrolar ali, né? Fazer a espira. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda do rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas, porque o campo, aí ele quer saber aqui uma relação entre campo elétrico ou campo magnético, uma questão de eletromagnetismo, né? Bom, acertaram essa? A gente teve também aula de eletromagnetismo lá na plataforma, né? Eletromagnetismo no Enem, ele pode ser muito difícil no contexto de cálculo, mas o contexto teórico ele costuma ser mais tranquilo aqui. Se você conseguisse identificar que aqui ele está falando de campo eletromagnético, né, você já poderia acertar essa questão com mais tranquilidade, tá certo? Essa aí, a lei de Faraday-Lenz, o nome dessa lei aqui, tá? Bom, não tem nem espaço para eu fazer alguma coisa aqui de desenho, talvez, nessa aqui, né? Mas imagina o seguinte aqui, o que ele está dizendo para mim, tá? Eu vou ter aqui um microprocessador, vamos colocar aqui, ó, um microprocessador, tá? Esse microprocessador, pessoal, ele vai, olha só, ter aqui um fio de cobre ali que ele diz, né? Enrolado em uma determinada bobina. Vamos desenhar aqui essa bobina, tá? Uma determinada bobina aqui, né? Ficou feio o meu desenho, né? Mas tudo bem, vocês aceitam. E aí, basicamente, aqui esse fio de cobre que tá saindo, tá? Esse fio de cobre, ele vai estar enrolado aqui nessa determinada bobina, né? Aí ele vai sair aqui, aí ele vai estar enrolado aqui, né? Não tá muito bonito o meu desenho. Tá horrível o meu desenho, na verdade, né? Mas imagine que ele tá enrolado aqui nessa determinada bobina. E aí, o que acontece aqui, Renato? O que vai acontecer? Bom, basicamente, basta você lembrar de um conceito. Como é que eu induzo uma corrente, tá? Como é que eu vou induzir aqui uma corrente, né? Um fluxo magnético? Eu preciso ter um movimento, não é? Lembra que quando a gente tem um determinado ímã, lembra desse conteúdo, quando eu já explicou para vocês, né? Nós temos lá, por exemplo, norte, sul, né? O que gera, né, uma corrente? Aí a gente precisa ter um movimento de trás para frente. Esse movimento de ir, afastar, aproximar e afastar, vai induzir uma corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica, para ser induzida, precisa ter movimento. Se estiver parado, não tem indução, tá? A indução do campo magnético. Então, tem que movimentar. Isso pode ser feito através de um ímã. Já caiu isso na prova do Enem, né? Uma questão bem antiga do Enem, bem específica, mostrava assim uma bobina e um ímã se afastando e se aproximando. Aí você vai lembrar, né? Quanto mais ele está perto, mais ele começa a querer se afastar. Daí você vai transformando aqui o campo, né? Ele vai mudando aqui, né? Então aqui é sul, né? Quando ele vai chegando aqui próximo, aqui ele se transforma em sul quando está se aproximando, né? Aí quando ele se afasta, aqui vira norte, porque daí ele começa a atrair, né? Então aquela famosa música, né? Quando a gente fica junto, tem briga, quando a gente se separa, saudade. Isso é o eletromagnetismo, né? Quando a gente fica junto, eu quero que você fique longe. Aí quando tá longe, eu quero que você fique perto. E aí isso fica criando essa indução de campo ali, tá? Mas aqui no caso, ele diz pra gente o seguinte, ele diz basicamente uma maquininha, podemos dizer aquelas maquininhas, né? Que existe, assim, aquelas maquininhas lá, amarelas de radiofrequência, né? Aquelas maquininhas de radiofrequência, que passa no negócio de compra ali, né? Aquelas maquininhas de radiofrequência, tem um visorzinho ali, algo do tipo, né? Essas maquininhas, elas vão emitir uma onda, tá? Ela vai emitir uma onda aqui, certo? E ela vai emitir uma outra onda aqui também, tá? Ela vai emitir uma outra onda aqui. Bom, essas ondas que é emitida aqui, uma dessas ondas é uma onda elétrica, tá? É uma onda que emite, tem um campo elétrico, uma outra onda emite um campo magnético, tá certo? Uma outra onda que emite um campo magnético. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte, que essa maquininha aqui, ou seja, elas vão funcionar sem pilhas. Por que elas funcionam sem pilhas? Porque, basicamente, ela vai utilizar a propriedade do campo magnético. Ou seja, esse campo magnético que é emitido pela onda de rádio ali, ela emite uma onda com campo magnético e um campo elétrico. O campo magnético vai induzir uma corrente que vai começar a passar naquela bombina. Então, essa correntezinha, ela vem vindo aqui, vai passando, emite ali, por exemplo, induz um campo, né? Vai estimular isso aqui, e para cá vai sair uma corrente, né? Para cá vai sair uma corrente. Bom, é um conceito teórico aqui de eletromagnetismo, né? Um conceito mais teórico. Você já eliminaria aqui por quê? Ela vai funcionar sem pilha, porque o campo elétrico da onda, não é o campo elétrico que vai ser conectado, não tem nenhum fio sendo conectado aqui para passar, né? Um campo elétrico sendo passado, uma corrente elétrica, ali a DDP vai passando, né, uma diferença de potencial, não é isso que está sendo causado, ali está sendo induzido uma corrente através do campo magnético. Então, o campo magnético sendo trabalhado, é um campo induzido, então não é elétrico, é magnético.
O campo magnético da onda de rádio induz a corrente elétrica. Perfeito, a principal definição aqui, né? A maioria das questões de eletromagnetismo vai resolver meio que na lógica, na intuição. O campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Bom, aquecer, ele estaria falando aqui quase no efeito Joule, né? O efeito Joule tem a ver com a resistência, quando eu passo corrente elétrica, o efeito Joule, né, dissipa ali parte da energia na forma de calor. Mas esse aqui não faz muito sentido, né? Por que eu ia pegar o campo magnético e aquecer os fios? Como que isso ia ajudar ali no leitor, né? Não é muito essa lógica que a gente estaria utilizando. Poderia até acontecer, né? Aumentar a intensidade do fluxo ali de corrente, aumentar ali a dissipação de calor. Mas não é isso aqui que é a grande explicação, né? Do funcionamento sem as pilhas. Letra E. O campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância. Em nenhum momento do campo ele falou de ressonância, né? De alinhar ali as oscilações, a vibração. Nada, em nenhum momento ele falou de ressonância no texto, né? Então aqui fugiria totalmente. Né? A letra E nem diz nada. Então, cuidado. Em nenhum momento ele falou de ressonância, falou de amplitude de onda, falou de frequência da onda. Em nenhum momento ele está falando disso, tá? Ele está falando sobre campo ali, ele está falando sobre radiofrequência sendo gerada ali por um leitor, tá? Então a gente tem ali basicamente um microprocessador. Uma maquininha emite ali, por exemplo, uma frequência de onda, uma frequência ali eletromagnética. Essa frequência eletromagnética estimula um campo elétrico. Esse campo elétrico induz uma corrente elétrica. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.